Olá pessoal, essa é a segunda aula de um total de 7, uma sequência de 7 aulas sobre o conteúdo de corrente elétrica. Muito bem, nós vimos anteriormente que a corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas e também a gente pode medir essa corrente elétrica como sendo o número de cargas que passam por segundo num certo fio. Ou seja, quantos coulombs passam por segundo no fio. E aí, se a gente tem essa quantidade de coulombs por segundo, a gente tem então quantos amperes passam pelo fio. Como eu já disse, existe uma expressão comum que é dizer qual é a amperagem no fio, como sinônimo de intensidade de corrente elétrica. Muito bem. A nossa proposta agora é discutirmos quais são os elementos, os objetos que carregam as cargas nos sólidos, nos líquidos e nos gases. Aí você vai dizer assim, mas como assim? Como os objetos que carregam a carga? Quais são as cargas que acontecem nos sólidos, líquidos e gases e essas cargas constituindo, portanto, a corrente elétrica? Então, nos sólidos, aqui nós temos um exemplo. Aqui nós temos uma lâmpada ligada a uma bateria através de fios. E dentro desses fios, todos nós sabemos que existem elétrons passando dentro dos fios. Então, elétrons saem do polo negativo, atravessam a lâmpada, vão para o polo positivo. E dentro da bateria, esse fluxo de elétrons também ele continua lá dentro. Então, a gente pode dizer que o elemento portador de cargas num fio sólido, nos sólidos, são os elétrons, portanto. Dessa forma, a corrente elétrica nos sólidos é uma corrente eletrônica. Veja, não é um pleonasmo que eu disse. Muita gente entende corrente elétrica como sendo corrente de elétrons. Não, a corrente é de carga elétrica. Então você vai entender, corrente elétrica é sinônimo de corrente de carga elétrica. E a corrente de cargas elétricas nos sólidos é uma corrente de elétrons ou uma corrente eletrônica. Muito bem. Como é que isso acontece nos líquidos, por exemplo? Bom, se eu tiver, evidentemente, um líquido, como aqui uma água, e essa água está ligada aos polos de uma bateria e a uma lâmpada. Essa lâmpada não está acesa. Por quê? Porque a água pura ela é uma água, é um líquido sem íons, e, portanto, não tendo íons dentro dele, não tem como ter a corrente elétrica. Então, não existe corrente elétrica nessa situação. Dessa forma, você vai se lembrar, a água pura ela é isolante. Então é necessário que eu produza íons dentro da água. Como é que isso acontece? Através das soluções aquosas. Então, se por exemplo eu dissolver um sal, um ácido, uma base dentro da água e eu conseguir íons dentro da água, esses íons positivos se movimentam em direção ao eletrodo negativo. Os íons negativos se movimentam em direção ao eletrodo positivo. E esse fluxo de cargas aqui dentro, fluxo de íons, eles vão constituir a corrente elétrica dentro dessa solução aquosa. Então, nós dizemos que nas soluções aquosas, nós temos uma corrente elétrica constituída de íons, ou uma corrente iônica. Muito bem. E nos gases? Então, quando a gente tem um tubo, por exemplo, um tubo contendo um gás, e nos extremos desse tubo nós temos duas placas previamente carregadas com carga positiva e negativa, o que acontece? Bom, se dentro desse tubo eu tenho um gás e esse gás está neutro, então o gás tem o mesmo número de prótons e número de elétrons. Então não existe corrente elétrica ali dentro. Porém, se essas placas estiverem muito carregadas, essas placas conseguem arrancar o elétron do átomo, e aí se a gente vai ter um elétron que foi arrancado, que pode se movimentar dentro desse tubo gasoso, esse elétron então vai se movimentar em direção à placa positiva. E esse átomo que perdeu um elétron e se tornou um íon positivo, ele vai se movimentar em direção ao eletrodo negativo. Então nós dizemos que nessa situação, a corrente elétrica dentro de um gás ionizado, ela é constituída de elétrons e de íons. Então, é exatamente o que vai acontecer dentro de uma lâmpada fluorescente. Então, aqui dentro de uma lâmpada fluorescente, a gente tem então, uma corrente que ela é eletrônica e iônica. Esse esquema aqui na parte de baixo, do lado esquerdo,
é um esquema de uma lâmpada antiga, uma lâmpada fluorescente, no qual a gente usava mercúrio líquido. Então havia moléculas de mercúrio e através da aplicação de um campo elétrico dentro desse tubo, essas moléculas se ionizavam, e aí quando um íon positivo ia para um lado e o íon negativo ia para o outro lado, juntamente com os elétrons, no meio desse caminho havia uma colisão desses íons que produziam radiações ultravioletas. Essa radiação ultravioleta atingia a camada interna, né, de um pozinho branco, né, no caso. Esse pó era um pó que podia ser bário, né? Esse bário geralmente era bário, e aí dióxido de bário, e aí esse dióxido de bário absorvia essa radiação ultravioleta e emitia a luz visível. Então esse pozinho, ele é um material que ele é fluorescente. Isso quer dizer, ele só emite luz enquanto ele é excitado. A excitação é proveniente das colisões dos íons dentro do tubo, né? E aí essa colisão produzia radiação ultravioleta. Essa radiação atingia o dióxido de bário, ele era absorvido e reemitia como luz visível, daí o nome fluorescente. Muito bem, então a gente pode fazer agora uma outra abordagem, e essa outra abordagem ela é um tanto delicada. Então nós dissemos que, na verdade, nós temos correntes elétricas que são só de elétrons, correntes elétrons de íons positivos e negativos, e também correntes elétricas de elétrons e de íons positivos e negativos. Essas são chamadas correntes reais, as correntes que realmente existem. Entretanto, devido a um problema que nesse momento não é possível ser explicado de uma forma clara para vocês, mas existe um capítulo posterior relacionado com o campo magnético. E lá, ao se trabalhar com cargas elétricas negativas se movimentando sob o efeito, sob a influência de um campo magnético, fica um pouco mais complicado. Fica complicado a gente admitir, né, criar, descrever essas situações utilizando as regras que vocês vão aprender lá futuramente. Então acontece que a gente faz uma coisa que para vocês nesse primeiro momento é realmente muito estranha, mas infelizmente vocês vão ter que tentar acostumar com ela. É o seguinte: toda vez que eu estiver trabalhando com uma corrente elétrica, se existirem cargas positivas, íons positivos se movimentando, você mantém o íon positivo da maneira como ele está se movimentando. Mas toda vez que houver uma corrente de íons negativos ou de elétrons, você vai transformar esses íons negativos ou elétrons em cargas fictícias positivas, né? Então isso corresponde ao que nós chamamos de corrente convencional. A corrente convencional ela é uma corrente constituída de cargas somente positivas, sejam elas reais ou fictícias. Bom, então dessa forma, se eu tiver uma carga negativa se movimentando para a esquerda, então tudo se passa como se houvesse uma carga imaginária positiva se movimentando para a direita. Bom, certamente eu posso imaginar, né, a perplexidade de vocês diante desse fato. E novamente eu vou dizer, não se preocupe, você vai ter uma dificuldade inicial absolutamente normal ao compreender isso, mas agora eu vou dar uma série de exemplos para para tentar ver se você entende como é que é essa tal da corrente convencional. Porque a partir de agora nós só vamos trabalhar com correntes convencionais. Como é que é isso então? Então vamos lá. Então, olha só, na minha situação aqui dessa pequena animação, eu tenho um fio na parte de baixo que ele é percorrido por elétrons. Então os elétrons estão se movimentando, né, em direção ao polo positivo que está à direita. Então da bateria saem elétrons do polo negativo, os quais se movimentam dentro do fio em direção ao polo positivo, né, da bateria. Muito bem, então essa parte de baixo é a minha corrente, que ela é uma corrente real, uma corrente de elétrons. O que eu vou fazer? Para cada elétron desse, né, eu vou imaginar uma carga positiva imaginária se movimentando ao contrário, para a direita, né? Então, repara bem, repara até a minha ênfase, né? Eu vou, para cada elétron que é negativo, eu vou imaginar uma carga positiva, né, que se move no sentido oposto. Então, aqui em cima eu vou ter a minha corrente convencional.
Bom, novamente, você vai entender o porquê dessa mudança, dessa troca, apenas quando vocês estiverem trabalhando com o capítulo de força magnética, que é posterior aí. Daqui a 2 ou 3 capítulos nós vamos trabalhar realmente com essa ideia. Muito bem, então vejamos. Como é que acontece nos sólidos? Então, no sólido eu tenho aqui um circuito elétrico, né, que realmente elétrons saem do polo negativo e eles vão atravessar esse circuito todo, atravessar a lâmpada, o fio, e eles vão para o polo positivo. Essa corrente é uma corrente eletrônica real. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar essa corrente eletrônica por uma corrente imaginária de cargas positivas e imaginárias saindo do polo positivo e indo para o polo negativo. Então essa é a nossa corrente convencional. Tá? Muito bem. Como é que acontece no caso num líquido? Bom, no líquido agora mesmo nós vimos uma situação no qual a gente tem uma solução aquosa constituída de íons positivos e negativos se movimentando em sentidos opostos dentro daquela solução. Então essa é a corrente real, constituída de íons positivos e negativos. Então o que nós temos que fazer agora? Então lembre-se, todos os íons negativos, esses 3 íons amarelinhos aqui, ó, o que eu faço com eles? Esses 3 íons eu tenho que trocar por íons positivos de mesmo valor, só que de forma imaginária. Então, ao invés de ter 3 negativos indo para o polo positivo e 3 positivos indo para o polo negativo, o que vai acontecer? Eu vou imaginar que eu tenho 6 íons positivos se movimentando para o polo negativo. Então, sempre, essa é a minha corrente convencional. Sempre eu troco os íons negativos por íons positivos imaginários, para trabalhar apenas com íons positivos. Também dentro de uma situação de um gás, num tubo de uma lâmpada fluorescente, então nós vimos agora mesmo, né, o átomo estava neutro, um átomo gasoso estava neutro, então você arranca o elétron desse átomo gasoso e o elétron se move em direção ao polo positivo, enquanto que o íon positivo se move em direção ao íon negativo. Então lembra, se eu quero construir uma corrente que ela é convencional, eu tenho que trocar essa carga negativa, que é o elétron, por uma carga positiva imaginária, fictícia. E aí eu vou ter 2 íons positivos se movimentando para a direita e constituindo o que nós chamamos de corrente convencional, que é esse I. I é o símbolo da corrente. Né? Então, fazendo um quadro aqui, resumo para essa situação, então vamos ver. Como é que é a corrente real nos sólidos? São os elétrons. Né? Como é que é a corrente real nas soluções aquosas? Você tem íons positivos e negativos movimentando dentro da solução em sentidos opostos. E como é que é uma corrente real dentro de um gás ionizado? Você tem íons positivos movimentando para o eletrodo negativo e íons negativos e elétrons movimentando em direção ao eletrodo positivo. O que nós vamos fazer agora? Vamos trocar tudo isso. Então, essa corrente nos sólidos que aconteceria no sentido horário, que é uma corrente eletrônica, ela vai ser substituída por uma corrente convencional. Cargas positivas imaginárias vão se movimentar no sentido anti-horário, né, gerando a mesma intensidade, o mesmo valor da corrente elétrica, só que é uma corrente constituída de cargas positivas imaginárias. Bom, novamente, dentro daquela solução eletrolítica, né, a solução aquosa, né, os íons negativos, que no caso eram o Cl- e o OH-, são trocados por íons virtuais, íons imaginários, se movimentando ao contrário. Né? Muito bem, e também dentro dos gases ionizados, os elementos negativos, quem eram? Elétron e o íon negativo, são trocados por uma carga imaginária e um outro íon imaginário, ambos positivos movimentando em direção ao eletrodo negativo. Então lembre-se sempre, então a corrente convencional ela é constituída apenas de cargas positivas, sejam elas cargas reais positivas ou cargas imaginárias, como nessa situação. Tá? Então, a partir de agora, toda vez que nós dissermos determine o valor da corrente elétrica, ou então a corrente elétrica está no circuito, no sentido horário, você vai entender, essa corrente elétrica é a corrente convencional. Se eu quiser fazer referência a uma corrente de elétrons, eu tenho que explicitamente falar a corrente eletrônica ou a corrente de elétrons é no sentido tal, horário, anti-horário, ok? Muito bem. Então nós temos agora 2 exercícios para a gente poder tentar entender o que está acontecendo. Esse exercício é um exercício da UFMG, ele é bem antigo, mas ele é muito didático.
Então, o que a gente pode observar? Então, nós temos aqui na parte de baixo uma bateria com polo positivo ligado no eletrodo P e o polo negativo ligado ao eletrodo Q. E isso aqui, ó, esse desenho aqui, esse retângulo, ele representa uma solução onde sal, né, de cozinha, o NaCl, está dissolvido em água. Então você vai lembrar, se você tem sal de cozinha dissolvido em água, você vai ter formação de 4 íons: o Na+, o Cl-, o H+, e o OH-. Então esses 4 íons estão aqui dissolvidos, e esses 4 íons eles vão se movimentar, né, em direção aos eletrodos. Não se esqueça, vamos lembrar aqui que P é o eletrodo ligado ao polo positivo da bateria, e o eletrodo Q é o eletrodo ligado ao polo negativo da bateria. Então vejamos o que a questão nos diz. Ela diz que uma solução de NaCl em água é colocada dentro de um tubo de vidro. Ok. Nesse tubo são introduzidos 2 eletrodos P e Q, que estão ligados aos polos de uma bateria, como indica a figura. Muito bem. Considerando essas informações, todas as afirmativas estão corretas, exceto. Então lembre-se bem, ele está perguntando qual que é a afirmativa falsa. Então tá. Então, nessa sequência de afirmativos aqui, eu quero pedir para vocês para a gente não verificar o que afirma a opção C. A opção C tem a ver com um item que nós não vimos ainda, então eu vou, nesse momento, desconsiderar a opção C. E eu vou começar com a opção B de bola. Na opção B de bola, ela diz que na solução, os íons positivos se deslocam de P para Q e os íons negativos de Q para P. Então, vamos tentar lembrar, vamos voltar lá no nosso desenho. Os íons positivos, eles vão se movimentar para o lado negativo, que é Q. E os íons positivos vão se movimentar para o lado... Perdão, eu disse o contrário. Os positivos se movem para o eletrodo negativo, que é Q, né? E os íons negativos vão se movimentar para o eletrodo positivo, que é P. Então, voltando, a letra B está correta. Muito bem. Agora a letra A diz: no tubo há uma corrente convencional dirigida de P para Q. Então vamos voltar. P é positivo, Q é positivo. Muito bem. Então os íons aqui dentro, o Na+, o Cl-, o H- e H+, esses 4 íons, os 2 positivos, o H+, né, e o Na+, eu não mexo neles, mas o Cl- e o OH-, eu tenho que trocar esses 2 íons por 2 íons imaginários positivos. E aí sempre os íons positivos vão de P para Q. Então a corrente convencional dentro dessa solução, ela deverá ter o sentido de P, que é positivo, para Q, que é negativo. Então a opção A também está correta. Então A correta, B correta, vamos saltar a C e a D. A D diz o seguinte: no interior da solução há um campo elétrico dirigido de P para Q. Bom, isso é verdade, basta lembrar que P está ligado ao polo positivo e Q está ligado ao polo negativo, e que os campos elétricos eles vão do polo positivo para o polo negativo. Vocês estão se lembrando disso do capítulo anterior. Então, dentro da solução há um campo criado pela bateria que vai de P para Q. Então também está correta a opção D. Muito bem, então nos sobra a opção E. Em virtude do movimento de íons em sentidos opostos, é nula a intensidade da corrente na solução. Isso é falso, por quê? Porque se nesse circuito nós acrescentássemos nesse fio uma corrente elétrica, uma lâmpada, essa lâmpada iria acender em virtude da existência de uma corrente elétrica aqui nesse meu circuito. Muito bem, então repetindo, a opção falsa é a letra E, que é a resposta que diz que não há corrente elétrica nesse circuito elétrico, o que é falso. Vejamos um segundo circuito, uma segunda questão também da UFMG, mais recente. E ela diz o seguinte: uma lâmpada fluorescente, ela contém no seu interior um gás que se ioniza após a aplicação de alta tensão dos seus terminais, quer dizer, uma voltagem muito alta. Essa voltagem muito alta vai implicar num campo elétrico muito alto dentro do tubo. Então, o tubo é esse tubo AB aqui, tá vendo? Muito bem. Após a ionização do gás, uma corrente elétrica é estabelecida e os íons negativos se deslocam, né, com uma taxa de 1 vezes 10 a 18 íons por segundo para o polo A. Então, o polo A é o que está ligado no polo positivo e o B está ligado no polo negativo. Vocês vão ver que isso aqui é o símbolo de uma bateria.
onde o traço grande representa o polo positivo e o traço pequeno o polo negativo. Então tá. E os íons positivos se deslocam da mesma taxa, né, para o polo B. Então, repetindo, os íons negativos vão de B para A e os positivos vão de A para B. Bom, sabe-se que a carga de cada íon positivo é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, que corresponde a uma carga elementar. Então a gente pode dizer que a intensidade da corrente elétrica nessa lâmpada será de quantos amperes? Então vamos tentar entender. Então primeiro eu coloquei o desenho, né? E foi nos passados que a gente tem 10 elevado a 18 íons positivos indo para B, para o polo negativo, e a mesma quantidade de íons negativos indo para o polo A. Então a primeira questão que a gente tem que fazer é, nós temos que transformar os íons negativos em positivos. Então é como se a gente tirasse esses íons aqui de cima, né, e colocasse o mesmo valor de íons, agora íons positivos imaginários, indo para a opção, para o polo B. Né? Dessa forma, então nós teremos, indo para o polo B, uma quantidade de 2 vezes 10 a 18 íons positivos se movendo de A para B. Então repara bem, a parte positiva eu não mexo, a parte negativa eu inverto o sinal e o sentido. Então você vai ter agora 10 a 18, mais 10 a 18, você vai ter 2 vezes 10 a 18 íons positivos de A para B. Agora, você vai lembrar que a intensidade da corrente elétrica é, na verdade, quantos coulombs passam por segundo no fio. Ou seja, está lá, corrente é igual a carga por tempo. E dessa forma, então nós teremos uma quantidade de carga que equivale a quanto? A 2 vezes 10 a 18 íons. Mas cada íon tem 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Ou seja, no fundo, nós vamos ter uma corrente que vale 2 vezes 1,6 dá 3,2. 10 a 18, com 10 a menos 19, dá 10 elevado a menos 1. Então você tem uma corrente de 0,32 coulombs que passam por segundo, ou seja, 0,32 amperes, e portanto nós teríamos no nosso problema a resposta que seria a letra B de bola como resposta. Okay? Então esse é um problema bem interessante e que nos mostra como se faz o cálculo de uma corrente convencional. E agora, a última parte dessa aula de hoje tem a ver com uma outra questão também muito curiosa e pode parecer um pouco estranha para vocês, que é o que vinha a ser a corrente contínua e a corrente alternada. Então, no nosso circuito aqui, a gente tem simplesmente uma bateriazinha ligada a um interruptor, isso aqui é um desenho de um interruptor, ligado a uma lâmpada. E quando isso acontece, a gente pode notar que o sentido da corrente elétrica aqui é um sentido só. É uma corrente convencional, são cargas positivas imaginárias que vão do polo positivo para o polo negativo. E aí a maneira de expressar essa corrente num gráfico de corrente por tempo é um traço contínuo. Então o valor da corrente é constante e o sentido de percurso também é constante. Porém, se nós ligarmos uma lâmpada numa tomada, né, uma tomada nossa normal, essa tomada não cria uma corrente contínua, ela cria o que nós chamamos de corrente alternada. E aí essa corrente alternada, durante um curto intervalo de tempo, essa corrente ela percorre o circuito num certo sentido e depois ela tenta percorrer o circuito no sentido ao contrário. Então eu tenho um chamado, né, uma corrente que ela alterna o seu sentido. Por isso, então, ela ora num sentido, ora no outro sentido. A maneira de nós entendermos isso melhor tem um aplicativo muito interessante que vocês já devem conhecer, que é o aplicativo do FET. E aí, dentro do FET, existe lá um kit de construção de circuito. Tá vendo? AC mais DC. DC é corrente contínua e AC é corrente alternada. Então, vejam bem, do lado esquerdo aqui, ó, eu tenho o que? Eu tenho uma pilha, né? Uma bateriazinha. Isso aqui são os meus fios, isso aqui está uma lâmpada, e isso aqui é uma chave. Então, vejamos, quando eu fecho essa chave, o que você pode observar? Você vai observar lá que tem lá os elétronzinhos passando dentro do fio. Mas o fluxo de carga se dá num só sentido, tá vendo? Né? A lâmpada tem um brilho constante e só num sentido. Entretanto, o que acontece do lado direito é um circuito onde eu tenho aqui uma tomada. Essa tomada ela é indicada por isso aqui, a corrente alternada, AC, né? É do inglês Alternated Current. Muito bem, e aí um circuito é o mesmo, a mesma chave, a mesma lâmpada. E quando a gente então fecha esse circuito, acontece um fato curioso.
Note para você ver o que está acontecendo com as cargas elétricas, os elétrons. Elas se movem um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita. E com isso, o brilho dessa lâmpada fica alternando. Bom, você deve estar se perguntando, mas espera aí, mas por que isso acontece? Que doideira que é essa? Por que essa coisa do elétron, então as cargas se movem um pouquinho num sentido, um pouquinho no outro, elas fazem que estão se movimentando num sentido, voltam e se movem no sentido contrário. Bom, o porquê disso, vocês só vão entender quando vocês estiverem estudando o último capítulo de magnetismo, chamado de força eletromotriz induzida ou indução eletromagnética. Aí nós vamos verificar exatamente o que acontece quando você tem um ímã e aproxima um ímã de um fio enrolado, que a gente chama de solenoide. Se você aproxima e afasta, você gera uma corrente. Essa corrente é uma corrente alternada, que é a corrente produzida lá na usina de Itaipu, né? Agora também você pode falar assim, poxa vida, Enio, mas por que então eu não vejo a lâmpada da minha casa piscando? Bom, você não vê a lâmpada da sua casa piscando por um motivo simples, porque isso que está sendo aqui mostrado aqui é simplesmente uma animação, ela é uma animação didática. Na nossa casa eu teria essa situação, mas com um número de vezes que essa lâmpada iria piscar por segundo muito alto. Essa lâmpada iria piscar 120 vezes por segundo. E essa lâmpada, na verdade, esse filamento, ele não pisca. Por que ele não pisca? Porque não dá tempo, na verdade, dele resfriar e aquecer para produzir a luz, né? Com uma frequência tão alta assim. Então, as lâmpadas incandescentes, elas não piscam, mas as lâmpadas fluorescentes, elas piscam. Porém, a rapidez com que elas piscam, o nosso olho não consegue perceber, né? Se você de repente fizer uma filmagem com o seu smartphone, né, fizer uma filmagem de uma lâmpada fluorescente, você vai ver ela piscando. Isso é fácil de ser observado, né? Porém, uma lâmpada que ela é incandescente, ela não pisca. Então, agora vejam vocês, eu vou pegar aqui, eu vou pegar um amperímetro e eu então, melhor dizendo, eu vou colocar aqui um gráfico de corrente. Eu quero que vocês vejam aqui uma coisa interessante. Então, de novo, apenas para finalizar, se você colocar aqui esse medidor de corrente através de um analisador de corrente aqui, né, no caso, a gente pode perceber que essa corrente ela se dá apenas num sentido, né? Agora, se nós colocarmos esse analisador de corrente no outro gráfico, você vai ter ora corrente positiva, ora corrente negativa, indicando isso. O que a gente chama de corrente positiva seria corrente no sentido horário, a negativa no anti-horário, mas pode ser uma coisa ou outra. Apenas que eu posso tentar entender que essa senoide nos indica que a corrente é ora num sentido, ora no outro sentido. Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado. Sei que algumas dúvidas vão aparecer em função de esses conceitos estranhos que apareceram, mas vocês vão se acostumar com isso. Um abraço para vocês, até a próxima aula.